Hello, investidores! Hoje eu quis trazer para vocês um vídeo sobre como é possível, através das ações, receber dividendos todos os meses. Eu sei que vocês focam muito nos FIIs para esse objetivo de receber dividendos mensais, então eu quis trazer essa outra proposta com ações. Mas antes de te mostrar como isso é possível, eu queria pontuar algumas coisas importantes para a gente esclarecer aqui. E o primeiro ponto é que eu vejo muita gente focando só em dividendos, como se toda a carteira de investimento precisasse ter esse objetivo de te pagar dividendos. Com isso, as pessoas acabam se esquecendo de renda fixa, se esquecendo de ações focadas em crescimento e não só em dividendos, e concentram muito apenas nos FIIs e nas ações que pagam bons dividendos. E eu não estou falando que isso é de tudo errado, porém, a sua carteira precisa estar alinhada com os seus objetivos. E o que eu vejo é muita gente construindo uma carteira para daqui 15, 20 anos, 10 anos, pensando no longo prazo, para quando chegar lá na frente viver de renda, e aí tá invertendo os papéis. Por quê? Porque agora que a carteira deveria estar focada em crescimento de patrimônio, vocês às vezes focam só nos dividendos. E eu não tô falando que, nossa, então quando você tá na fase de acúmulo de patrimônio, você não tem que olhar para ativos que pagam dividendos. Não é isso que eu estou dizendo. Até porque eu acho muito importante essa distribuição de dividendos por alguns fatores. O primeiro deles é para te estimular, porque quando a gente vê o dividendo pingando lá na nossa conta e a gente recebe aquela linda notificação da corretora, é maravilhoso. E aí você lembra, opa, ó, o dividendo já cresceu um pouquinho, você vai vendo mais o efeito bola de neve acontecer. E isso, obviamente, te estimula a investir cada vez mais. A segunda razão que é legal ter alguns dividendos é porque através deles você também soma com os seus aportes e em momentos de oportunidade você consegue alocar mais dinheiro naquilo que está mais vantajoso no momento. Só que nem só de dividendos deve viver o investidor de longo prazo. Por quê? Porque quando o foco é na distribuição de dividendos, obviamente que isso não impede que, por exemplo, uma ação que paga bons dividendos também não cresça ao longo do tempo e se valorize exponencialmente, mas geralmente esse não é o foco das empresas boas pagadoras. Por quê? Porque uma vez que a empresa decide distribuir uma boa parte do lucro que ela tem, muito provavelmente essa é uma empresa mais consolidada. Uma empresa já com uma receita mais recorrente, com um tamanho de mercado já maior e que, portanto, pode distribuir a maior parte do lucro, porque não faz sentido mais ela ficar pegando todo esse lucro e reaportar na empresa, reinvestir na empresa, porque ela já não tem tanto espaço assim para crescer. Eu sempre gosto de dar o exemplo do seguinte: imagina a padaria do seu Zé em um bairro. Agora vamos pegar a Ambev. Qual que tem mais chance de triplicar de tamanho no próximo ano? Muito provavelmente a padaria. Por quê? Porque ela ainda é uma unidade em um único bairro de uma única cidade. Se o seu Zé quiser expandir para mais bairros na mesma cidade, ele pode. Se ele quiser expandir para outras cidades, ele pode. Se ele quiser expandir para outros estados, ele pode. Com um bom gerenciamento, uma padaria pode virar 10. Agora, para a Ambev triplicar o seu tamanho, as suas vendas, é muito difícil. Por quê? Porque ela já é uma empresa gigantesca que tem uma grande fatia do mercado, do setor que ela atua. Então, imagine que você tem uma empresa. Se a sua empresa está pequena e você quer que ela cresça mais rápido nos próximos anos, você vai tirar um valor menor para você para continuar reinvestindo na empresa o máximo possível e fazer com que ela cresça mais rápido. Se, obviamente, você acredita que esse capital reinvestido está bem alocado. Porque também tem o outro aspecto, né? Que às vezes a empresa pode distribuir dividendos porque ela acredita que talvez naquele momento o dinheiro seja mais rentabilizado no bolso do investidor do que reaplicando na própria empresa. Então, assim, o resumo do que eu quero trazer aqui para vocês é que, a depender do seu momento, pode não fazer sentido focar 100% ou
80% em dividendos, uma vez que você ainda não está utilizando desse dinheiro para viver de renda e reaplicando esse dinheiro todos os meses. Ah, Bianca, mas aí no momento então de viver de renda, a minha carteira tem que estar 100% focada na distribuição de dividendos mensais? Também não. Obviamente que no momento de viver de renda, você precisa ter uma maior parte focada em dividendos ou em pagamentos semestrais, pagamentos mais recorrentes, do que quando você está na fase de construção de patrimônio. Só que ainda assim, não precisa que todo o seu dinheiro esteja aplicado em investimentos que pagam ali mensalmente. E às vezes nem que pagam de uma forma frequente. Por quê? Motivo número 1, porque não precisa necessariamente ser um pagamento mensal para que você possa desfrutar da renda dos investimentos ao longo de um ano. Você pode se planejar para que, vamos supor, que uma parte da sua carteira te pague a cada 6 meses ou uma vez no ano. Você pode sempre se programar para juntar o que foi pago ali no ano, colocar com liquidez diária para viver, por exemplo, no próximo. Ou a empresa vai pagar uma vez no ano só, tá? Juntei aquilo, só que aquilo dá para eu viver 3 meses. Ela me paga com menos frequência, só que ela me paga um valor maior. Eu vou deixando em CDB de liquidez diária, por exemplo, e vou distribuindo a renda ao longo dos meses. Então, com um bom planejamento, não precisa que necessariamente os investimentos te paguem mensal. E o ponto número 2 é que o ideal, quando se chega no momento de viver de renda, é que você sempre reaporte uma parte para que você garanta que nos próximos anos a renda que você tira dos seus investimentos continue sendo suficiente para comprar as mesmas coisas, dado que a inflação vai corroendo nosso poder de compra. Então, o cálculo que a gente precisa fazer para viver de renda não é considerar que a gente vai viver de toda a renda que vem dos investimentos. Então, vamos supor que a gente considere ali 0,8% ao mês. Aí, com 1 milhão, a gente teria 8 mil reais mensais. Só que o ideal não é que a gente utilize esses 8 mil reais e só fique o dinheiro principal lá. Por quê? Porque uma parte precisa continuar sendo reinvestida para garantir o nosso poder de compra lá na frente, dado que às vezes você vai se aposentar aos 40 e pode ser que você viva mais 40 anos. Então você precisa garantir que aquele dinheiro vai te fazer sobreviver durante esses 40 anos. Então essa parte que seria reinvestida não precisa estar em um investimento que te paga uma renda periódica. Uma vez que ele precisa ser reinvestido ou continuar aplicado, por exemplo, 20, 30% da sua carteira não precisa te pagar renda. Deu para entender? Esse é o primeiro aspecto que eu queria trazer aqui para vocês. Agora, eu também queria falar sobre o pagamento de dividendos das ações, para a gente deixar bem claro aqui. Eu trouxe uma maneira de montar uma carteira de forma que as ações te paguem mensalmente, só que a gente tem que lembrar que as ações, por mais que elas tenham meses em que o pagamento é mais possível, não é uma certeza absoluta. Dado que o pagamento de dividendos, como é uma distribuição do lucro, pode variar conforme o ano, conforme o período. Um ano pode ser mais lucro, um ano pode ser menos lucro, e aí isso culminar e às vezes naquele mês em que ela pagou todos os anos anteriores, esse ano ela não pague. Então bora que eu vou mostrar para vocês aqui a linha de raciocínio. A gente vai vir aqui no site Status Invest, porque no Status Invest tem o que a gente chama de mapa de calor de dividendos, que eu vou mostrar para vocês. Eu já separei as ações para montar o nosso calendário anual, mas vamos supor que você não saiba quais ações que pagam bons dividendos e esteja começando a procurar agora. Um dos filtros que você vai usar é aqui ações, busca avançada, e aqui no Dividend Yield você pode colocar um Dividend Yield mínimo, por exemplo, de 5%. É claro, gente, que não se pode escolher uma ação única e exclusivamente pensando no dividend yield. Não façam isso, pelo amor de Deus. Só que o foco aqui desse vídeo, até para não ficar muito longo, não é analisar as ações, tá? Eu já escolhi algumas delas
para a gente trazer para esse calendário. O foco aqui é como vocês podem ver a frequência que as ações pagam dividendos. Então, além do dividend yield, obviamente, você teria que ver outros indicadores para chegar nas ações, mas como o foco aqui é nos dividendos, eu vou usar esse filtro só para mostrar para vocês que aqui aparece uma lista de ações que pagam, por exemplo, pelo menos 5% de dividend yield por ano. Ou melhor, que pagaram no último ano, pelo menos. Não necessariamente elas vão pagar sempre esse mesmo valor, mas esse foi o resultado dos últimos 12 meses. A primeira ação que eu trouxe aqui para o nosso calendário de dividendos é a Itaúsa, que paga recorrentemente. E a gente vai descer aqui em mapa de calor dos proventos e a gente vai ver as probabilidades de pagamento. Então, aqui me fala o seguinte, quais os meses mais prováveis que a Itaúsa vai pagar? Aí a gente vê, ó, janeiro, desde 2016, é um mês que ela sempre paga. Março, ela só não pagou esse ano, assim como abril, mas desde 2016, 17, ela paga esses meses. Julho, esse ano parece que ela não vai pagar. Agosto, já está provisionado na minha conta um pagamento. E outubro, que é o mês mais frequente até então. Então, eu coloquei aqui no nosso calendário os meses mais prováveis. Janeiro, abril, que ela não pagou esse ano, mas é um mês provável. Julho, agosto e outubro. E aí, quando a gente olha o histórico de dividend yield da Itaúsa, ela tá aqui na casa do 7,94. Esse foi o resultado dos últimos 12 meses em relação ao preço atual. Então, vale lembrar aqui, ó, que quando a gente calcula dividend yield, a gente está falando o seguinte. Ela distribuiu 0,8847 por ação nos últimos 12 meses. Se a ação hoje está custando R$ 11,13, então isso significa que ela pagou 7,94% ao ano. Basta dividir esse valor pelo preço atual. Ou seja, é um número que vai variando conforme o preço. Por isso, quanto mais barata você compra a ação, maior vai ser o dividendo que você recebe em relação ao preço que você pagou. Segunda ação que eu trouxe aqui foi CEMIG, que está com um dividend yield atual de 16,38%, ou seja, ela pagou 1,8313 nos últimos 12 meses e a cotação atual está 11,18. Ah, mas eu vou pegar a ação então só por causa disso. Olha isso daqui, ó. A média nem sempre é essa, tá? Esse foi um ano, ó, onde ela pagou mais do que o normal. Mas os outros anos ela não vinha pagando tanto assim. Então, nunca escolha uma ação apenas pelo dividend yield. E aí, quando a gente olha o mapa aqui, são dois os meses mais prováveis: dezembro e junho. Então, eu coloquei aqui no nosso calendário ela em junho e dezembro. A terceira ação do nosso calendário é Banco do Brasil, que está com um dividend yield de 10,62, distribuiu 2,3862 e está a um preço de 22,44 no momento que eu gravo esse vídeo. O dividend yield médio dela nos últimos anos foi de 7,48 aproximadamente. E os meses que ela costuma pagar mais: março, junho, agosto, setembro e dezembro. Então, eu coloquei ela nesses meses aqui no nosso mapa. Próxima ação que tem um dividend yield um pouco menor, de 5,85, mas já teve ano que ela pagou mais. E os meses mais frequentes são maio, junho e agosto. Então, bora colocar ela aqui no nosso mapinha nesses 3 meses. Próxima ação também com um dividend yield menor, Porto Seguro, e que costuma pagar em abril. Então, coloquei ela aqui nesse mês. Próxima, Transmissão Paulista, pagando 10,15% ao ano. Na média, 7,69%. E o mês que ela mais paga é janeiro. Agora que eu observei aqui na tela que a imagem tá pegando o notebook, vou ajustar. Aí, agora ficou bom. Depois da metade do vídeo gravado, eu ajusto. Então, coloquei Transmissão Paulista aqui no mapinha. E a última que eu trouxe aqui para completar o nosso ano e preencher todos os meses é Klabin, pagando 6,01% ao mês, pagando 6,01% ao ano, e que costuma pagar em fevereiro, maio, agosto e novembro. E assim finalizamos o nosso mapa anual
contendo uma empresa pelo menos por mês. E eu busquei também diversificar em setores. Então a gente tem Itaúsa, que é uma holding, é uma empresa que investe em outras empresas e, diferente do que muita gente acha, ela não investe só em Itaú, ela também tem outras empresas dentro do seu portfólio. CEMIG, que é uma empresa de energia, mais diferente de Transmissão Paulista, que é focada em transmissão de energia, a CEMIG ela atua em toda a cadeia de energia elétrica, desde a geração de energia, a transmissão, a distribuição e a comercialização. Banco do Brasil, que é do setor financeiro, Copasa, que é de saneamento, Porto Seguro, que é de seguridade, e Klabin, que é de papel e celulose. Então, espero muito que vocês tenham curtido esse vídeo. Se gostou, não esquece de deixar seu like, porque isso é muito importante para eu continuar trazendo vídeos, gravar mais vídeos interessantes para vocês. Então, se inscreve aqui no canal e também não deixa de me seguir lá no Instagram, @BiancaNasFinanças. Lá eu falo mais sobre finanças e investimentos. E se você quiser saber mais sobre como funciona o meu acompanhamento para você começar a investir ou para você melhorar a sua carteira de investimento, é só ir lá no meu Instagram, me manda uma mensagem no direct ou clica no link da minha bio que a gente vai conversar. Beleza? É isso e até mais.